Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai falar sobre brevemente sobre a vida do médico Paracelso e a sua ligação com a chamada botânica simbólica, não é? A botânica oculta. Sobre Paracelso, o médico Paracelso, há muita coisa e muita lenda envolve o nome dele, sobretudo ligado à magia. No Brasil de hoje, essas temáticas são extremamente complexas, porque o Brasil, via de regra, sobretudo essa direita falsa e tacanha, deforma a história ao seu bel prazer, né? Na verdade, existe um contexto dentro do Renascimento, e mesmo dentro da Idade Média, em relação ao tratamento botânico, a ideia que se tinha de natureza, a ideia que se tinha de filosofia, que não tem nenhuma relação, mas nenhuma mesmo, com a patifaria e a mediocridade que hoje existe relacionada ao movimento New Age e a esses bruxedos mequetrefes. Portanto, misturar Paracelso, não é, com um homem sério, médico, com os desmandos New Age é de fato uma arbitrariedade e, sobretudo, uma ignorância, né? O campo da botânica simbólica, as discussões relativas ao universo das plantas, é uma discussão verdadeiramente fascinante, porque, por exemplo, se nós nos ativermos somente à ideia da cultura judaica, da cultura cristã e da cultura muçulmana, o epicentro ligado à criação e, portanto, a todo o processo do desenvolvimento da humanidade tem origem num jardim, não é? Então, o próprio relato bíblico, no sentido do cristianismo e do judaísmo, ele parte de um epicentro. Quer dizer, especificamente, no caso específico do cristianismo, o pecado original é um pecado de boca. É um pecado que dá-se em razão da ingestão de um fruto, não é? O casal primordial come um fruto. Portanto, nós estamos dentro do reino vegetal, né? Esse casal morava dentro de um jardim, que era o paraíso, que era um jardim de Deus, que era um jardim divino. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles trazem com eles plantas do jardim do Éden. Então, toda a história do Ocidente, sobretudo a história religiosa, ela desenvolve-se, ela origina-se a partir de um acontecimento dentro de um local diretamente associado à ideia de uma botânica, né? Portanto, os estudos relativos à botânica, sobretudo a esta botânica, que é uma botânica simbólica, não é? É uma botânica sagrada, são estudos de altíssima erudição, né? É lamentável que, dado que isto é um fato histórico, portanto, a ideia do pecado original, e veja que a própria proposta do êxodo, né, do casal primordial, depois que eles são expulsos do paraíso, existe a promessa deles retornarem ao paraíso. Toda a configuração dos monastérios na Idade Média, toda a vida social ocidental não pode ser, com influência católica, sob a influência católica, não pode ser destituída do campo de visão do paraíso. Portanto, Paracelso, os estudos relativos a Paracelso têm que ser colocados sob esta perspectiva também, né? Paracelso tinha, dito isto, vamos aqui a uma brevíssima biografia dele que consta da obra As Plantas Mágicas de Paracelso. O nome de Paracelso é Filipe
Teofrasto Bombasto de Hohenheim. O divino Paracelso, que tem um perfil de um famoso alquimista, é um médico célebre, de certa forma revolucionário, no que diz respeito às teorias da medicina naquela altura, é uma figura fascinante. Esse homem é uma das figuras mais proeminentes da Renascença. Ele nasceu em Einsiedeln, é onde tem uma igreja famosa, que é a Nossa Senhora dos Eremitas. Isso é um povoado da Suíça, situado no fundo de um vale muito formoso, né? Nesse povoado são fabricados rosários e outros artigos religiosos. Existe ali uma abadia célebre dos beneditinos, fundada ainda no século IX, né? Que é visitado por muitos peregrinos no dia 14 de setembro. Ora, então, Paracelso nasceu nesse pequeno povoado na Suíça, no dia 10 de novembro de 1493. Ele recebe como nome de batismo o nome de Teofrasto, em memória do pensador grego Teofrasto Tírtamo, de Éreso, por quem o seu pai, o Dr. Hohenheim, nutria uma admiração muito profunda. O nome de Filipe lhe foi acrescentado posteriormente, porque é certo que Paracelso não fazia parte do uso do mesmo. A alcunha que em algumas obras nós vemos, por exemplo, Filipe Aurélio Teofrasto Bombasto de Hohenheim. Então esta alcunha Aurelius não fazia parte do seu nome original. Ela foi dada por alguns admiradores dele nos últimos anos de vida. Paracelso nasce, portanto, no século XV e morre no século XVI, né? E, portanto, não há nenhum documento relacionado com a sua pessoa que tenha o sobrenome Aurelius, né? Quanto ao nome famoso de Paracelso, existe a versão de que esse nome foi dado para ele, pelo seu próprio pai. E com isso o pai queria indicar, evidentemente, que o seu filho era muito mais sábio do que um médico contemporâneo do imperador romano Augusto, que foi autor de um livro de medicina extremamente avançado naquela altura, chamado Celso. Então, Paracelso significa que aquele Celso era mais sábio, aquele Paracelso era mais sábio que o Celso, né? Ora, a partir do ano de 1510, Teofrasto ficou conhecido pela alcunha de Paracelso. Entretanto, e embora hoje a gente o conheça não como Teofrasto, mas como Paracelso, concerne considerar que raramente Teofrasto incluiu a alcunha Paracelso na sua assinatura, tá? É certo que ele vai estampar essa alcunha nas suas grandes obras filosóficas e religiosas. Ora, essa alcunha, por outro lado, tem sido utilizada nas controvérsias e nos ataques injuriosos dos quais Paracelso foi vítima. Pouca gente sabe que Paracelso era uma criança baixa, doente, muito doente. Ele tinha, inclusivamente, problemas de saúde graves, ele tinha tendência ao raquitismo, né? O pai dele, como médico, dedicava a ele uma afeição muito especial, né? O Dr. Hohenheim. E o pai dele atribuía uma importância extraordinária aos efeitos salutares do ar.
do ar livre, que era respirado em plena natureza, né? Em razão disso, o filho era doente. À medida que ele foi crescendo, o pai fazia com que Paracelso, Teofrasto, acompanhasse a ele nas suas incursões, né? Então, dessa maneira, ele procurou robustecer o corpo do Paracelso e, ao mesmo tempo, enriquecer o seu espírito. Ora, veja que esta atitude, portanto, do Dr. Hohenheim, é onde a ideia de natureza, portanto, a ideia dos elementos, os 4 elementos, ar, água, terra, fogo, isso existia naquela altura. Isso fazia parte dos compêndios de medicina. Isso não tem nenhuma relação, naquele momento, com a bobagem esotérica New Age atual. E isso é algo fundamental de se perceber. Pois bem, foi nessas andanças com o pai que Teofrasto aprendeu os nomes e as virtudes das ervas e das plantas medicinais. Isso é algo muito importante de se dizer, porque as plantas, as ervas, as flores, os frutos, os animais, a natureza é simbólica. Cada planta tinha, o nome técnico é virtude, portanto ela está relacionada a um tipo de expressão essencial. Vou dar um exemplo. O bálsamo está relacionado à misericórdia, a palma está relacionada à vitória, o fruto da palma está relacionado à doutrina, o cedro está relacionado à excelência, a mirra está relacionada à mortificação, a macieira está relacionada ao amor, a amendoeira está relacionada às esperanças seguras, não é? O lírio está relacionado à saudade, o salgueiro está relacionado à herança, e vai por aí afora, não é? Então, isso você pega em compêndios religiosos, católicos, budistas, indianos, qualquer compêndio que a gente pegue, hoje, essa ideia das plantas e das virtudes das plantas permanece na farmacopeia chinesa e na farmacopeia indiana, da medicina Ayurveda, né? E mesmo na farmacopeia e na concepção da cabala judaica e da cabala muçulmana, da tradição muçulmana. O cristianismo tem uma tradição imensa das plantas simbólicas e de virtudes. Entretanto, a própria Igreja Católica, hoje em dia, simplesmente desconsidera a sua própria história. Tá? Mas o fato da própria Igreja desconsiderar a sua própria história e os relatos dos livros, né, e de inúmeros relatos de monges, testemunhos, obras de monges, de freios, de padres e de freiras relacionados à botânica simbólica, isso não significa que isso não tenha existido. Muito pelo contrário. Existiu e muito. Né? Então, Teofrasto aprendeu com o seu pai os nomes e as virtudes das ervas e das plantas medicinais e os diversos modos de usá-la. Né? Ele conheceu os venenos e os antídotos, né? e a forma, portanto, desenvolveu a arte, estudou a arte de preparar toda espécie de poções medicinais. É preciso entender o seguinte: no século XIV, no século XV e XVI, na Europa, a farmácia não era ainda reconhecida, né? Ao contrário daquilo que se dava na China, no Egito, na Judéia, na Grécia, milhares de anos antes da era cristã. Então o Ocidente tem um atraso nesse aspecto milenar em relação ao reconhecimento da farmácia. Embora aquilo fosse uma prática usual, porque as pessoas adoeciam. Quem tratava?
não é? Então, esse tratamento era ligado ainda a esse tipo de farmacopeia simbólica, né, que é a farmacopeia que existe ainda hoje na medicina chinesa, né, na tradição Ayurveda. E também, por exemplo, as próprias técnicas de Goethe ou as técnicas do Rudolf Steiner, né, tentaram recuperar isso. Ou a chamada medicina rústica brasileira, das rezedeiras, das benzadeiras, dos curandeiros, que não tem nada de curandeirismo aqui. Isso é uma memória muito arcaica de uma tradição muito antiga, religiosa. Né? A própria tradição indígena, quer dizer, a ideia do universo, do mundo simbólico, é algo muito presente. Bem, então, mas voltando, naquela altura, na Europa, a farmácia não era reconhecida, né? Então, para nós termos uma ideia, a primeira farmacopeia foi lançada em Nuremberg, né? E ela data de 1542, portanto foi o ano seguinte à morte de Teofrasto, de Paracelso. Desta feita, afirma-se, claro, que a maioria das ervas medicinais que se receitam em nossos dias já era conhecida na Idade Média e antes do cristianismo. E os religiosos cultivavam essas ervas, essas plantas, né, nos jardins dos conventos. É por isso que muito desse saber foi conservado até hoje. Os jesuítas, por exemplo, os dominicanos, os franciscanos, fizeram uma recolha de farmacopeia monumental da botânica indígena. Então, hoje, quando nós precisamos de estudar, né, a botânica indígena, portanto, que existia aqui e que não tem relação com a farmacopeia europeia, nós temos que ir aos livros dos religiosos, em sua grande maioria, que entravam em contato por conta do processo de conversão dos gentios, né, e eles iam anotando. Então existe digamos, uma catalogação, não é uma catalogação exaustiva, mas dá para ter uma ideia, portanto, das plantas que haviam no Brasil, o tipo de receituário e a farmacopeia que é importada, né, via Portugal, e a farmacopeia que pertence a uma tradição europeia. Tá? Bem, então, nas pradarias e nos bosques próximos ao rio Sil, tem pântanos em quantidade muito grande. Isso naquela altura, quando Teofrasto vivia. E as estações do ano, portanto, fazem florescer e frutificar um número muito grande de plantas. Evidentemente que quando a gente pega o Brasil em termos de biodiversidade e pega a Europa, não tem comparação, não é? Mas naqueles prados, você para ter uma ideia, é importante entender esses dados, porque esses dados vão entrar na farmacopeia de Teofrasto. Então, naqueles prados vão crescer, por exemplo, as seguintes plantas: a xerenciana. Muitas delas ficaram conhecidas no Brasil, foram importadas, não é? São plantas exóticas e que hoje nós lidamos com elas como se elas fossem brasileiras. Não, não são. Então a gente tem a gerenciana, a margarida, a salva, a anêmona, a camomila, a borragem, a angélica, o funcho, o cominho, a dormideira, né? Nos bosques vão abundar, por exemplo, as selgas, a aspérula, a beladona, a datura, que é uma planta venenosa, que dá delírios, né, que é a chamada planta das bruxas, a violeta, que era adorada por Napoleão, as gramíneas silvestres. Nas ribanceiras, nos declives das grandes elevações do terreno e pelas estradas próximas do rio Sil, vão se encontrar a campânula, a dedaleira, a chicória, que é uma verdura, a centáurea, a verônica, a menta, o tomilho, a verbena, a salsa-parrilha,
os líquenes, a erva de São João, a tormentilha, tanchagem, a avelheira silvestre. Nos terrenos lodosos, vão-se colher prímulas com manchas de cor malva e violeta, os miosotes, as vulnerárias, os fetos, os rabos de cavalo. E nos páramos, nós teremos, por exemplo, a urze, a famosíssima rosa dos Alpes, a garança do Levante, a saxívraga, a luzerna, a pírula e uma centena de espécies de sementes. Veja, das andanças com o pai, o Dr. Hohenheim, e da própria vivência, das memórias de Paracelso, não é? Se deduz claramente que o seu pai foi o seu primeiro mestre, portanto, de latim, de botânica, de alquimia, de medicina, cirurgia e de teologia. Evidentemente, portanto, que a base de medicina que Paracelso terá tem como fundamento seu pai. Mas, evidentemente, outras atuações, outras influências vão convergir na educação dele, né? E essas influências, Paracelso era um homem da época. Então, naquela altura, no Renascimento, está havendo uma nova concepção de ciência, né? Uma nova concepção de mundo. Nós estamos em pleno processo das navegações, dos descobrimentos. Era uma época muito efervescente. Ora, então, o que está acontecendo? Na época de Paracelso, que será um investigador muito avançado, muito audaz da temática ligada à natureza, à filosofia, à medicina, né? Nós temos uma metodologia de tratamento, então, não só de farmacopeia, bem como de tratamento, de certa forma originária, tributária dos métodos filosóficos pré-cristãos, né? E das crenças religiosas da Idade Média, portanto, de uma atuação católica. Ora, Teofrasto era um homem de uma inteligência muito viva. E o que ele percebe? Ele percebe que esses ensinamentos de medicina e de farmacopeia estão fadados a desaparecer. No seguinte sentido, eles estão passando por uma renovação, como todas as coisas da época, né? Então, Paracelso, indiscutivelmente, é um homem da Renascença. Portanto, ele tem um espírito conduzido por uma ciência nascente, uma indução científica, uma revolução científica. É um homem que começa a ser impregnado pelo método experimental, né? Então, o encontro desse espírito irrequieto, ao mesmo tempo dessa tendência científica, com as correntes espirituais da Reforma, né? Com a influência sobre a alma dos homens que Lutero exercerá, não é? Então, nós temos um cenário contraditório, em muitos casos, mas extremamente rico. O movimento da Contra-Reforma de Lutero deita por terra várias teorias, né? Ao mesmo tempo, ele também propaga várias teorias que vinham sendo divulgadas ativamente muito antes de Lutero. Para a gente ter uma ideia, 250 anos de Lutero, Rogério Bacon teve uma visão que iluminou, digamos, aquilo que ficou chamado como as trevas dos 15 séculos, né? E ele vai falar sobre o divino tesouro da natureza. No final do século XV, nasce Lutero, em 1483. 10 anos depois, nasceu Paracelso.
Em 1510, nasceu o famoso médico e filósofo milanês Jerônimo Cardamo. Em 1517, vai nascer o célebre cirurgião Ambrósio Paré. Né? Junte-se a isso Copérnico, que é um astrônomo revolucionário, e Pico della Mirandola. Né? Esses homens foram todos contemporâneos. O que resulta disso? Resulta disso que eclode uma nova concepção de religião, de filosofia, de ciência, de renovação no mundo das artes, não é? De política. Vai ser colocado um novo método, começam as experimentações de um método científico que ainda não pode ser chamado dessa forma, mas a forma como, por exemplo, o corpo humano era visto, sofre modificações profundas, e Paré será um dos homens que vai alterar muito, ajudar muito nessa alteração. Então, o que nós temos? Nós temos homens que são contemporâneos, cada um numa área diferente, religião, filosofia, ciência, etc. Não é? E esses homens certamente vão construir um cenário. Paracelso está dentro desse cenário. Ora, além da influência do seu pai, o Dr. Hohenheim, ele foi enviado para estudar com os beneditinos. Né? Era um hábito. E ele foi enviado ao mosteiro de Santo André, no Levantal. Né? Ali ele se tornou amigo do bispo Baumgartner, que era considerado um dos alquimistas mais notáveis do seu tempo. Veja, o bispo Baumgartner está dentro de um mosteiro beneditino. Né? Tinha um laboratório de estudos muito grande. Paracelso se dedica a esses estudos com afinco. Né? E ele logo tem uma condição intelectual e técnica insuperável. E ele executa um trabalho, começa a executar um trabalho que vai garantir o seu sucesso. Né? Ora, curiosamente, aquela infância muito doente vai contrastar com depois a saúde, o grande vigor físico que o Paracelso vai ter. Tempos depois, ele vai transferir os seus estudos para Basileia. Né? E aí ele faz um progresso muito grande no estudo das chamadas ciências ocultas. Não se pode confundir filosofia oculta com ocultismo. O Abade Tritêmios, por exemplo, filosofia oculta é uma terminologia muito técnica, hein? É preciso separar isso da bobagem New Age ocultista, ou mesmo da proposta de Papus. Portanto, a ideia de ocultismo do século XIX, XVIII, não tem nenhuma relação com a ideia de filosofia oculta ou de ciência oculta do Abade Tritêmios, com o qual Paracelso vai estudar. Então ele vai estudar a ciência oculta. Evidentemente, naquele tempo, era impossível estudar medicina sem conhecer a astrologia. Não existia ciência experimental. Isso não tinha nascido ainda. Né? Os conhecimentos que se adquiriam nos colégios, nos conventos, nos monastérios, eram dogmáticos. Né? Portanto, a forma de transmissão desse conhecimento é religiosa. E essa forma foi respeitada durante muitos séculos. Portanto, a mística, a magia, aqui no sentido autêntico, né, faziam parte desse universo. A astrologia fazia parte desse universo.
né? Então, foi dentro da ideia da mística a própria evolução da palavra mística, né? Você não pode confundir o místico Bernardo de Claraval com o misticismo hollywoodiano, por exemplo, da Madonna, mas não tem nada que ver uma coisa com a outra. No curso que eu dou, que dura mais de um ano, sobre cristianismo heterodoxo iniciático, eu mostro perfeitamente essas diferenças e a evolução histórica dessas terminologias. Então, esoterismo, ocultismo e misticismo é uma coisa, são três palavras que hoje essa direita estúpida e burra, é uma direita falsa, que se criou no Brasil, inventou, né? E essa gente não sabe absolutamente nada. Eles confundem alhos com bugalhos. É preciso não misturar as coisas e contextualizar o conhecimento na época em que ele aconteceu. Então, essa ideia de uma mística, Paracelso é um dos expoentes científicos que se esforça por adquirir. Então, há uma mística dentro da teoria de Paracelso. No que consiste essa mística? Essa mística, assim, sucintamente, é a união da alma com o Espírito Divino, para poder conceber, de certa forma, o funcionamento desse Espírito universal dentro da natureza. Bem, esta mística de Paracelso também já é uma mística diferente da mística que apresenta Bernard de Claraval. E é preciso entender todas essas diferenças. Então, quando a gente usa a palavra assim, mística, a pergunta seguinte é: de qual século? Século III, século IV, século VIII, século XV, século XIX? Esotérico. A mesma pergunta: de qual século? Então, embora a palavra seja a mesma, ela não designa a mesma coisa, né? Quando Paracelso parte para Basileia, portanto, ele já tinha um conhecimento teórico, cirúrgico, né? Já tratava de pessoas. Tem uma obra dele, e livros escritos de cirurgia, onde ele relata os mestres que ele teve nessa ciência, né? Os textos dos homens mais célebres. Sabe-se muito pouco do período que ele passou na Basileia, né? A universidade, nessa época, da Basileia era dirigida pelos escolásticos. Portanto, nós temos um forte componente São Tomás de Aquino, né? Então, Paracelso, diante do predomínio da escolástica, ele percebe que aquela linha de ensinamento é estéril, é a linha que será sobrepujada. E para não entrar em conflito com aqueles indivíduos extremamente poderosos, Paracelso não entra em luta, em disputa com esses indivíduos, né? E sai, né? Agora, uma coisa era muito claro para ele: a escolástica ele percebia que a escolástica seria colocada em xeque brevemente, como foi mesmo, né? Então, o que Paracelso era um homem, ao contrário do que se possa pensar, era um homem com uma característica muito interessante. Ele não era pedante, era um indivíduo, de certa forma, que tinha uma humildade acadêmica e por formação religiosa, talvez, não é? E o seu próprio espírito. Então, ele não entra nessa disputa, ele sai. Mas, ao mesmo tempo, era um indivíduo tenaz, um indivíduo obstinado. Ele não deixou de seguir o seu caminho porque a escolástica predominava. Então, para ele, o que vai vingar no futuro é a experiência científica, não é o empirismo. E ele, de fato, tem um vislumbre do que está acontecendo no mundo. Paracelso é discípulo, e ele declara isso publicamente. Ele lia o abade Tritêmios. As obras do abade Tritêmios
já existiam na biblioteca do pai de Paracelso, o Dr. Hohenheim. Né? Em razão da fama do abade, o Paracelso se transfere para Würburg, que era onde o abade mantinha contato com seus discípulos. Ora, o abade Tritêmios, cujo nome verdadeiro era João Heidenberg, desde muito cedo foi considerado um homem muito sábio. Né? Por volta dos 20 anos de idade, ele foi eleito abade. E, logo no início do século XVI, ele foi designado para o convento de São Jaime, onde ele vai morrer. Ora, eu tenho a obra do abade. É um calhamaço extremamente complexo. Né? Ele afirma que as forças secretas da natureza estavam confiadas a seres espirituais. Então ele tinha um laboratório muito grande e os de seus discípulos, sobretudo os que ele julgava dignos disso, né? Portanto, aquelas pessoas que ele admitia dentro do seu laboratório, ele ensinava toda espécie de experiências de alquimia e de magia. Repito, que não tem nada a ver com a bandalha esotérica do século XX, XXI. Né? Então, Teofrasto vai ser discípulo de Tritêmios. Né? O abade Tritêmio, quando Teofrasto vai estudar com ele, era considerado, para as pessoas ignorantes, um bruxo perigoso. Né? E é interessante porque quando nós vamos ver as experiências de Teofrasto, de Paracelso, sobretudo de Teofrasto e do Tritêmios, o Tritêmios relata determinados fenômenos raros que hoje em dia são conhecidos como magnetismo e telepatia. Que o sujeito relata isso no início do século XVI. Né? Eles tiveram experiências psíquicas exitosas. Né? Existe relatos dos experimentos de pensamento à distância. É debitado ao Tritêmios os primeiros ensaios de criptografia, ou da chamada escrita secreta. O Tritêmios também é um grande conhecedor de cabala. Nessa altura, existe uma rede de cabala judaica e cristã, a ponto de criar uma cabala cristã, coisa que os cristãos ignorantes do Brasil, da direita, fazem questão, ou não conhecem ou não sabem que existe, a chamada cabala cristã. Havia uma rede de estudos cabalísticos que envolvia judeu, cristãos, muçulmanos pela Europa, que trazia um tipo de interpretação das passagens proféticas e místicas da Bíblia. Né? Isso tudo, evidentemente, estava dentro do laboratório conventual do Tritêmios. Né? O Paracelso é um homem extremamente religioso. A Bíblia constitui um estudo para ele ao longo de toda a sua vida. Né? Embora, portanto, é um fato inconteste que ele vai estudar a filosofia oculta com o abade Tritêmios, onde ele conhece esses seres que controlam a natureza, segundo o abade, as forças do mundo visível e invisível. Também é correto que o Paracelso não vai adotar na sua prática médica certas práticas mágicas.
porque ele vai dizer que muitas delas são indignas e são contrárias à vontade divina. Por exemplo, Paracelso tinha aversão à necromancia, né? Ele se recusava a ganhar dinheiro com isso. Ele se recusava a usar ou a oferir do exercício da magia, porque ou a magia, na visão dele, era utilizada de fato para trazer a cura de uma forma desinteressada, para fazer o bem ao seu semelhante, ou para ele isso não fazia sentido, né? Então ele vai se lançar num tipo de experimentação, de estudo da chamada magia divina. Paracelso é um sujeito que distingue claramente o alimento mental e espiritual saudável e o alimento mental e espiritual maligno, portanto impróprio, enganoso, né? E ele é um homem que tem um desejo de curar o semelhante, sem nenhum espírito salvífico, mas ele entendia que ele recebeu de Deus a graça de procurar todos os meios de cura. A natureza fornecia esses meios e ele tinha obrigação de compartilhar isso com a sociedade, né? Então é um sujeito que exercerá a medicina com entusiasmo muito grande, né? A própria ideia que ele tem de alquimia não tem nenhuma relação com a produção de riqueza, né? Ele colocava que a ciência hermética consiste em produzir essências para empregá-las na cura das doenças. Evidentemente que naquela altura a extração de ouro, as moedas eram feitas em ouro, né? Então a alquimia aqui entra como um processo grande ligado à metalurgia e à própria manutenção dos estados. Naquela altura não tinha estado, tinham os reinos, né? Como é que você vai minerar e como é que você vai transformar, pegar um minério, transformar em ouro? Então parte da prática alquímica, que consistia em transformar metais impuros em metais puros, também tinha uma função, digamos, de estado, né? Agora, veja que, embora isso fosse a moeda corrente da época, o Paracelso é alguém que não vai entrar por esses meandros, né? Então, portanto, quando se fala que o Paracelso é um alquimista, é preciso entender, conceituando evidentemente naquela altura, o Rafael Patai tem uma obra, o judeu Rafael Patai tem uma obra muito interessante, que eu recomendo que seja lida, são Os Alquimistas Judeus. Quando se fala em alquimia, a palavra remete logo a alguma coisa equivocada. Alquimia é filosofia pura. Quer dizer, e qual o ramo da filosofia? É ontologia. É o ramo da ontologia, que é a ciência do ser. Portanto, nós estamos diante de a preocupação com o ser, né? O ente, nasce com a filosofia. Depois a filosofia vai abrindo mão desse ente, mas a alquimia não abre. Então não há como falar de alquimia sem pensar na ontologia, como ciência do ser, né? De modo que esse espírito filosófico do Paracelso e terapêutico, um homem sagaz, um espírito escrutinador, né? Ele evidentemente era um homem da sua época, estava integrado na sua época, né? Tenta estudar a natureza, portanto, os recônditos profundos da natureza, que a filosofia estudava assim, através da ontologia. Explora esses estudos materialmente através da experimentação científica, né? Tenta entender isso da influência dos metais na composição de novos remédios, para você fazer novos remédios,
né? Então, a filosofia hermética do Paracelso é uma filosofia voltada à cura, quer dizer, ele é um sujeito que rejeita o uso simples da crisopeia. A crisopeia é a arte de fazer ouro, tá? Mas ele vai aproveitar um grande número de práticas alquímicas e vai aplicar isso nos seus estudos de botânica, na forma de cultivar as plantas, na forma de colher as plantas, né, na forma de classificar as plantas. Então, o Paracelso é autor de uma obra vastíssima, né? Quando ele vai estudar os minerais, ele vai estudar o quê? As combinações eficazes para você curar ou conter doenças mentais, doenças físicas. Então, para ele, era muito claro que toda substância dotada de vida orgânica, embora fosse aparentemente inerte, como o reino mineral, ela tem uma grande variedade de potência curativa. Isso está claro hoje em dia, né, com os estudos da chamada medicina vibracional. Ora, então, Paracelso era um sujeito para quem a alquimia não tinha o objetivo de fabricar ouro, né? Ele tinha o objetivo de produzir medicamentos em benefício da humanidade. A bibliografia de Paracelso é uma bibliografia ampla, extensa, portanto, né? Hoje, as obras de Paracelso, quem tem essa obra, tem literalmente um tesouro na mão, que são obras pagas a preço de ouro. Tá? Você tem várias obras, no Brasil, evidentemente, essas coisas não chegam. Ele publicou muita obra em latim e em alemão. As traduções são numerosas, mas em português não tem nenhuma, né? Agora, a chave, ele tem uma linguagem misteriosa, né? Aparentemente. Agora, ele tem um glossário, né? E, portanto, ele vai, assim, rapidamente, antes de finalizar o programa, estabelecer uma divisão dos elementos, dos 4 elementos, que ele vai estudar nos corpos dos animais, dos vegetais e dos minerais. Então, aqui ele vai manter a mesma lógica que a filosofia tinha, seja no Oriente, tanto no Ocidente. Há 4 elementos que estão presentes em todos os corpos. Veja que isso é a mesma lógica que existe na astrologia também, né? Fogo, ar, terra e água. Então, esses elementos vão se achar presentes em todo o corpo, seja ele organizado ou não, separável um do outro ou não, para dar uma ideia do que é um elemento. Por exemplo, quando você pega um incenso, né? Um incenso é feito, via de regra, de cinza, portanto madeira, com alguma resina, com alguma coisa. É madeira. Porque você acende o incenso e ele pega fogo, né? Ora, então quando você pega a madeira e coloca fogo, e o fogo incendeia a madeira, sob a lógica da filosofia antiga, a madeira só pode estar passível de ter uma parte de um princípio seu ativado pelo fogo, porque a madeira contém dentro dela o elemento fogo. Percebeu? Ao mesmo tempo, a fumaça que sai, o aroma do incenso, não é? O aroma do incenso está ligado ao elemento ar. E a madeira em si será terra. Então, os estudos antigos de filosofia, ainda hoje na medicina ayurveda, na filosofia grega, né, durante muito tempo na farmacopeia e na terapêutica cristã,
ocidental. E na filosofia chinesa segue essa lógica. Isso é uma lógica absolutamente simples. Portanto, esses elementos estão presentes em qualquer corpo. Eles podem ser organizados, né? Eles podem ser separados, eles podem ser ajuntados. É isso que, de certa forma, vai estar presente esses estudos quando nós vemos aqueles laboratórios onde tem balança, almofarizes, alambique, retorta, cadinho, vasos, etc. Né? Então, as análises, você vai analisar um corpo. As análises eram feitas por diferentes processos, pelo fogo, pelo vitríolo, pelo vinagre, pela destilação lenta. Você pensa na fabricação de uma cachaça. Né? A fabricação da cachaça é exatamente a liberação do espírito da planta, que é o processo de destilação lenta. Né? Veja, os monges foram, na realidade, os criadores das grandes bebidas destiladas. Isso é rigorosamente um processo de regra alquímica, né? Onde você tem uma operação indispensável para analisar um tipo de substância que é detectada, você vai extrair dessa substância a quintessência, ou chamada essência arcana. Né? Essa essência tem propriedades intrínsecas, portanto, se você for tirar ela do mineral, do vegetal ou do animal, então você vai extrair uma essência, percebe? De modo que para esses indivíduos, os corpos, sejam eles quais forem, tinham propriedades e virtudes, donde a ideia de uma simbólica. Né? Então, a própria ideia da transmutação que os ocultistas modernos defendem, ora, tem uma lógica. E ao contrário do que se pensa, essa lógica é uma lógica muito ativa. Né? De modo que as investigações, Paracelso, existe uma linguagem, que é a teoria das três substâncias, né, que ele chama de enxofre, mercúrio e sal. É uma linguagem cifrada, mas não tanto. Né? Então você vai detectar se um corpo tem enxofre, tem predomínio de enxofre, tem predomínio de mercúrio ou de sal. O enxofre significa fogo, o mercúrio significa água e o sal significa terra. Vamos falar isso de outra forma? Então você tem a volatilidade, a fluidez e a solidez. Né? De modo que ele vai omitir o ar, por quê? Porque ele considera o ar o produto do fogo e da água. Bem, então há digamos, um glossário da teoria de Paracelso. Mas, sobretudo, o que eu queria terminar dizendo é o seguinte: essas investigações que Paracelso faz, evidentemente, é uma investigação que está diretamente embasada nos conhecimentos filosóficos que existiam e nos conhecimentos religiosos. E ele traz para os seus estudos, evidentemente, as técnicas inovadoras científicas que estavam acontecendo naquela altura. Né? Portanto, a gente precisa, quando vai estudar qualquer autor antigo, contextualizar o autor e a obra no seu tempo. No seu tempo. Né? E diferenciar muito bem, ter, portanto, uma status questionis, uma ideia mínima da status questionis, do assunto que será abordado. Né? Bem, era isso, mais ou menos, que eu queria trazer para vocês, quer dizer, esses estudos que existem da chamada botânica simbólica, né, que faz parte de uma imensa tradição quando a gente pensa que a história da religião cristã, né, e mesmo dos gregos, os deuses gregos também têm um paraíso,
Tem um jardim do Éden, não é? Que é o jardim das Hespérides. Quando nós pensamos que a ideia de paraíso ou de plantas, todos os deuses têm sempre associados a ele plantas, alimentos, armas, né? Animais. Então a fauna, a flora, né? E os animais têm sempre um simbolismo divino que lhe é inerente. Esta não é uma matéria despicienda, é uma matéria profunda, embora ela não tenha sido abolida pela academia ocidental. Tais estudos de simbólica estão voltando ao meio acadêmico. Afortunadamente, eles estão voltando, as discussões estão voltando. Não tem como nós lermos, nem como nós entendermos, por exemplo, vamos pegar o barroco brasileiro, as igrejas barrocas. O barroco é um estilo vegetal por excelência. Por que razão o barroco vai dar uma importância tão grande à expressão vegetal? Né? Quer dizer, na origem do cristianismo, nós temos um jardim divino. Portanto, quando a gente pensa em jardim, é botânica, não é? Nesse aspecto, os judeus estão certos, é a árvore da vida. A partir do estudo dessa árvore, ou dessa botânica, ou dessa natureza, como queira, nós temos um universo de conhecimento que se abre. É preciso entender que o mundo vai muito além dos nossos estreitos horizontes. Tá bem? Muito bem, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa. Um abraço.